eu sou a Patrícia Deluna, esse é o canal Histórias Secretas e eu tô aqui para te falar 5 coisas que ainda não te contaram sobre o Covid. Eu só te peço uma coisa, vai lá, toca o sininho, se inscreve no canal e se você tiver afim, se inscreve no Zap também, que você vai receber uns conteúdos que não estão aqui na internet. Agora eu vou te começar contando para vocês sobre uma coisa que não é mais do futuro, é o futuro do pretérito, porque a gente foi catapultado na era pós-digital. A gente já está vivendo uma realidade muito próxima àquelas sessões ali de Black Mirror na Netflix, né? A gente está vivendo agora o que os futurólogos chamam de revolução GNR, genética, nanotecnologia, robótica, aliada à inteligência artificial, né? Então, na genética, a gente já vislumbra coisas muito positivas e outras muito negativas, né? As positivas seriam a gente driblar o envelhecimento, poder não ter certas doenças. As negativas é tudo que se pode criar com esse conhecimento genético sem um conhecimento ético. E o mais engraçado é que dentro da palavra genética tem a palavra ética, né? Mas a gente está vivendo essa revolução sem estudar qual a ética para entrar nela, até porque a gente de repente acordou e se viu completamente digitalizado. E daqui para frente, viver digitalizado vai ser uma coisa cada vez mais importante, né? A nanotecnologia que fala desses soluções microscópicas, né? E a robótica prometendo, junto com a inteligência artificial, quer dizer, separadas, né? Trazerem, ou juntas, trazerem soluções que a inteligência humana não conseguiu até hoje resolver, né? Uma inteligência transhumana. Já não é tão difícil imaginar que a gente possa fazer algum dia um backup do nosso cérebro para um computador ou que a gente possa ser obrigado a viver com um chip. Isso já não está mais tão difícil de imaginar, já não parece mais uma realidade de ficção científica, né? Em uma semana, eu precisei assinar 3 documentos com assinatura digital. Eu nunca antes precisei ter assinatura digital. Eu nunca precisei saber fazer tanta coisa pelo banco online. Eu nunca consegui ficar sem falar com um gerente de banco, tive que descobrir sozinha como resolver as coisas online. Na Índia, as pessoas já falam que uma grande parte da população tem uma identidade bancária. Então, a gente está digitalizando as pessoas cada vez mais, né? Não que tenha uma relação direta, ter uma identidade bancária com a digitalização, mas no momento que você não pode sair, você começa a ter que resolver tudo online, né? E eu acho que não vai ser, que a nossa realidade não vai voltar mais a ser como era antes. Eu acho que a gente foi catapultado nessa era e que quando a gente voltar a sair, a gente já vai estar na era pós-digital. A gente já vai ser obrigado a fazer muita coisa que a gente não fazia antes pela internet, às vezes por opção, porque a gente já viu que não precisa de tanto deslocamento, né? Tem um livro do Alvin Toffler que chama A Terceira Onda. Esse livro tem uns 20 anos. Ele já falava que as pessoas iam acabar trabalhando em casa pela questão dos deslocamentos, né? E eu acho que a questão de superinchar os centros urbanos e aumentar muito a questão, ficar muito difícil a questão do deslocamento, não foi o suficiente para botar a gente trabalhando em casa. Mas tudo que a gente vivenciou nesses meses de pandemia, eu acho que vão mudar a cara do mercado de trabalho para muitas profissões, né? Mas o mais interessante é sobre a ideia de que o século XXI só começa de fato agora. Eu vou até botar um vídeo da Lili Schwartz, historiadora, em que ela também falou sobre isso, que eu achei muito interessante. E ela lembrou uma frase do Hobsbawm, que é um historiador que eu adoro, que ele fala que o século XIX foi um século muito longo e que ele só terminou depois da Primeira Guerra Mundial. E isso faz muito mais sentido porque a gente diz assim, o século teve essa virada matemática aqui, né? Chegou no ano tal, virou século XX, virou século XXI. Mas a verdade é que para o século realmente mudar, a gente precisa ver que houve uma mudança de paradigmas na economia, nos hábitos das pessoas, na forma de vida que elas tinham. E para nós, isso vai ser pós-pandemia. Outra coisa que é uma lição muito interessante, e eu acho que as lições mais importantes que eu tenho tirado na pandemia, elas vêm de analisar como as pessoas viveram a peste, como as pessoas viveram a peste negra, que foi também um divisor de águas, né? As pessoas que viveram a peste negra, elas também viveram um momento antes e depois, né? Elas foram de um amor espiritual para um amor realista. Elas foram de uma era em que Deus era mais importante para uma era que ciência
passa a ser mais importante, né? Apesar da Inquisição ter intensificado logo após a peste, foi uma época de transição, mas logo depois você tem todo o movimento científico sendo valorizado, né? O humanismo nas artes, nas relações sociais, crescendo, florescendo, na literatura, o realismo, que começa com o primeiro livro que retrata o realismo na literatura é o livro de Boccaccio. E agora a gente vai falar sobre isso. Boccaccio escreveu Decameron entre 1348 e 1353. Ele é considerado um grande clássico mundial e da língua italiana. Ele foi escrito num vernáculo da língua florentina e foi traduzido para o mundo inteiro e até hoje vende aí na Amazon, se você quiser comprar o Decameron. É um livro considerado um grande clássico da literatura. São 7 moças e 3 rapazes que vão fugindo e se encontram, eles são desconhecidos, mas eles se encontram numa casa em Florença. E nessa casa que eles se reúnem, né, eles vão fazer uma narrativa de vários contos. O Decameron foi escrito entre 1348 e 1353 por Boccaccio, um vernáculo da língua florentina. Foi traduzido para o mundo inteiro e é considerado um grande clássico da literatura. Mas uma das coisas mais interessantes sobre esse livro é que ele narra, né, pessoas que saem fugindo da peste, acabam se reunindo numa vila e elas vão, são 7 moças e 3 rapazes, e eles vão contar a história, eles vão contar histórias, né? Cada dia um fica responsável por contar histórias. São 100 contos, são contos de sexualidade, de tragédia, de vilania, engraçados, eróticos. O narrador, inclusive, é um rapaz que teria saído da cidade, fugido para o campo, como muitas e muitas pessoas fizeram na época da peste, né? Esse livro ele é um retrato muito fidedigno de como as pessoas viveram esse momento, né? E ele relata como algumas pessoas se dedicaram à luxúria e outras ficaram super ascetas e se isolaram e ficaram rezando, né? Muitas fugiram para o campo. Fica aí a dica de Pompineia, que era a líder do grupo, de como você pode viver a pandemia na sua casa. Ela estabeleceu que o líder de cada dia escolheria o líder do próximo dia, né? Que é quem conta as histórias daquele dia, né? É muito interessante que os estudiosos dizem que o Decameron ele tem um senso medieval de numerologia e os significados místicos que eram usados nos livros ainda escritos na Idade Média, que 7 tem a ver com as 7 virtudes, as virtudes cardinais, 4, e as virtudes teologais, que são 3, que é fé, esperança e caridade. E que os 3 rapazes representam a divisão da alma em 3, razão, ira e luxúria, da tradição helênica. A obra ela é considerada uma ruptura entre a moral medieval, que valorizava um amor espiritual, e o início do realismo. Ele inicia o registro dos valores terrenos pela primeira vez, o dia a dia das pessoas narrado de uma forma realista, né? Então, até porque o que a gente vive trancado, confinado, nós todos estamos vivendo isso. Não tem como fantasiar muito isso, né? É muito roots, né? Ainda mais quem está confinado com a família, ou quem está confinado com um grupo. Tem pessoas que estão confinadas sozinhas, né? Mas tem pessoas que estão confinadas com um grupo de pessoas, né? Naquele momento, não era mais Deus, e sim a natureza que passa a ser mais valorizada. Não era mais religião, mas começava no momento em que a ciência começa a ser muito valorizada, porque eles viram que eles não davam conta de resolver só religiosamente o problema que eles tinham. A igreja, que era muito importante, que culpou as pessoas, os pecadores de terem trazido a peste, né? Não resolveu as questões científicas. Inclusive, uma coisa muito interessante é que esse Papa Gregório, ele que é o Papa da época, que convoca a Inquisição, ele é o Papa que diz que as pessoas tinham que perseguir gatos, porque os gatos estavam associados à bruxaria, segundo ele, né? Principalmente os gatos negros, mas todos os gatos. No que eles mataram muitos gatos que existiam nas cidades, os ratos aumentaram. E os ratos eram transmissores dessa peste, né? E eles não tinham esse saber na Idade Média, mas ficou muito claro que a Inquisição não deu conta de resolver o problema, dizendo que eram os pecadores que tinham criado aquilo e que eles precisavam se purificar e se arrepender. Um paralelo, assim, sem críticas, só um paralelo. Se vocês procurarem aí no YouTube, tem um rapaz que está indo de cidade em cidade,
falando arrependa-se Nova York, arrependa-se cidade tal, arrependa-se cidade tal, né? É uma volta a essa ideia de que isso é uma punição e que o arrependimento pode nos salvar. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, estou fazendo um paralelo com o que acontecia na Idade Média. E eu acho que a gente vai sim para uma era agora, assim como na Idade Média, a gente vai para uma era em que a ciência vai ser muito mais valorizada do que a questão espiritual e religiosa. Eu acho que o novo profeta já é o cientista, mas que a gente ainda está nessa era de transição. Apesar da gente estar vivendo a era dos falsos profetas, isso sem dúvida, basta abrir o meu zap que eu provo que a gente está vivendo a era dos falsos profetas, porque o que eu recebo de espírito que baixa no WhatsApp para mandar mensagem hoje em dia, sem criticar pessoas sérias, que têm um trabalho sério, não é disso que se trata. Eu estou falando mesmo de milhões de mensagens que eu recebo, de psicografias, que não sabe, você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai, e nem do que se trata aquilo, porque nem as datas que estão sendo faladas ali batem. E você não sabe nem de onde veio aquela psicografia, aí você fica se perguntando se veio de alguma central de fake news. E também a quantidade de pessoas fazendo lives inúteis. Vocês me desculpem, gente, mas eu sou uma pessoa muito realista. Eu sou dessa época aí que tá virando realismo as coisas. Está saindo do plano do romântico, lá, e virando realista. Porque, claro que tem pessoas seríssimas fazendo trabalhos incríveis. Eu conheço lideranças espirituais fantásticas, de diversas tradições. Mas é um monte de live, de gente cega guiando gente cega, que dá até tristeza de ver. Realmente a gente está vivendo a era dos... Olha, até confirmou, meu quadro caiu da parede. Então vamos para a quinta coisa que você não sabe. A primeira foi a Revolução Pós-Digital. 2, o século XXI, que começa após a pandemia. 3, o livro de Boccaccio como um marco antes e depois da peste. O que mudou depois do livro? A gente pode pensar o que vai mudar depois da peste nas nossas relações afetivas e sociais, assim como depois da peste ele começa a retratar ali entre o ano 1348 e 1350 e poucos, que é o tempo que ele escreve o livro, como que mudaram as relações socioafetivas após a peste, né? A quarta coisa é como a igreja destruiu os gatos e a partir dessa destruição os ratos proliferaram a peste, e isso marca um despertar também da necessidade de investimento em ciência para o que é da ciência, né? E a quinta coisa é uma história que eu amo, de um lugar sagrado. Esse lugar é considerado um dos Longobardos da Itália, um lugar de poder na Itália. E esse lugar ele tem uma coisa muito interessante, que ele foi considerado em 2011 patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. É a Gruta de São Miguel. A Gruta de São Miguel ela foi visitada por pessoas muito célebres, como São Francisco e Padre Pio. No ano de 500 e pouco, o bispo local diz que ele teve 3 aparições de São Miguel para ele, que pediram que ele construísse uma gruta no Monte Sant'Angelo, e essa gruta, quer dizer, desculpa, construísse uma gruta não, que na gruta fosse feito um altar a São Miguel, né? E ele faz essa dedicação desse espaço, né? Ele constrói ali um oratório, e tem uma quarta aparição de São Miguel no ano de 1600 e pouco, em que a cidade é salva da peste. A peste não entra nessa cidade no momento que todo mundo na Itália está morrendo. Na aparição, a mensagem que o bispo recebe é: eu serei o guardião vigilante desta gruta e nela serão perdoados os pecados dos homens, né? O que é mais interessante é que depois de 300 anos, são de 1656 a 2020, vamos ver, são quase 400 anos, né? 1656, 1756, 1856, 1956, aí você põe até 2020, dá quase 400 anos depois, a espada saiu da gruta, eles não foi um milagre, os padres tiraram a espada da gruta para pedir que a peste não continuasse nessa cidade, nem na Itália, nem no mundo, mas 400 anos depois, a gente está revivendo aí um movimento de mais uma vez se clamar que a peste saia daquela cidade. Eu vou fazer uma histórias secretas sobre lugares sagrados, vou falar do Monte Sant'Angelo, esse lugar tão especial, que está dentro daquela linha, que é uma linha que existe aí de templos de São Miguel no mundo, que é um mistério. Então, gente, boa semana para vocês, boa quarentena, fiquem seguros, se protejam. Quem pode ficar em casa, fica.
Quem não pode, se proteja, se cuide da forma que for viável.